Pereira. Doutor Érico Pereira, boa tarde. Boa tarde, Jamil. A satisfação é muito grande estar aqui com você novamente. Nós é que ficamos felizes, nosso programa fica enriquecido com a presença de Vossa Excelência nesse programa. Me diga uma coisa, doutor Érico, essa reforma política, ela acontece, não acontece? O que é que pode melhorar, o que é que não pode melhorar? Que avaliação o senhor, que é especialista nessa área, faz dessa tão propagada e tão querida reforma política que não sai? Eu acho que o primeiro tema que se começou a discutir a reforma política, você veja que no primeiro dia existiram 171 emendas. Então eu não tenho assim muita fé que essa reforma política seja aprovada diante dessa falta de consenso. Você tem aí uma discussão muito grande, você tem um texto que foi aprovado pelos líderes para ser debatido, onde pontos importantes foram retirados. Eu acreditava numa reforma ampla, numa reforma estruturante. Aí sim, seria bom para o país. Mas a forma como ela está. Mas a forma como ela está sendo feita, Lujamil, você veja que o Brasil quer aprovar. O Brasil não, os líderes, eles querem aprovar lista fechada sem ter o voto distrital. Isso aí é muito difícil, mesmo o voto distrital misto. É muito difícil você ter uma lista fechada onde o cidadão que está acostumado a votar num símbolo, a votar numa cor e a votar num gesto, numa canção, como é a política do Rio Grande do Norte, ele vai deixar de votar no candidato dele, naquela pessoa, o voto vai deixar de ser personalíssimo e ele vai ter que votar numa legenda, ele vai ter que votar num número. Isso é importante para fortalecer os partidos, mas isso sozinho, isoladamente, não é bom para a democracia. Isso enfraquece também a liderança individual? Individual, você tem, se você tiver o voto distrital misto debatido juntamente com lista fechada, aí sim seria um avanço. Mas você discutir apenas a lista fechada, você vai ter aí uma oligarquização dessa matéria. Você vai ter os partidos dando preferência a quem já teve votação, a quem participa, a quem é dirigente partidário, porque o próprio projeto 1210, a PL, para o projeto de lei, ele tem os requisitos. E entre esses primeiros requisitos, reside aqueles que têm votação, aqueles que tiveram na última eleição o maior número de votos, e o estatuto do partido é quem vai regular essa lista fechada. É importante a lista fechada? mas seria importante se nós tivéssemos o voto distrital. Essa lista fechada, a Rádio Pinhão, a turma já fica comentando que os presidentes de partidos vão passar a ser coronéis? Isso é a grande crítica. O cara vai dizer assim, não, você fez raiva a mim, você não entra na lista, não, então eu vou botar você lá no rabo da lista, que é para você não se eleger. Então se você fizesse essa, pode não tem que ter limites também, direitos e deveres, não? Mas os limites estão no estatuto do partido. Quem aprova são aqueles dirigentes, são aquelas pessoas filiadas ao partido político. Ele pode ter, pelas regras estatutárias, ele pode ter algum método de exclusão. Agora, numa eleição, por exemplo, o presidente do Partido Nacional, numa eleição nacional, seria ele que dava as pedras? Numa eleição estadual, é o presidente estadual, e numa eleição municipal, o presidente municipal tem poderes para que o estadual não interfira ou o nacional? Não, porque o estatuto ele é um só. Como esse estatuto ele vai ser aprovado, essas regras serão aprovadas pelo diretório, pela diretriz nacional, essa diretriz ela vai ter âmbito de abrangência tanto no estadual quanto no municipal. Então a regra que for posta no estatuto, ela serve para todas as esferas de poder partidário. O que se tem mas eu questiono o seguinte, numa eleição municipal, aí o presidente do partido lá vem a ver, ele diz, eu quero aqui, o candidato vai ser fulano. Aí a direção estadual diz, não, aí vai ser fulano, não, ali vai ser ciclano. Poderá haver as hipóteses, inclusive de intervenção, poderá haver essas hipóteses. Quem decide as eleições municipais... Não tem autonomia municipal. Quem decide as eleições municipais são aqueles convencionais que têm direito a voto naquelas assembleias na circunscrição municipal. Se houver qualquer diretriz que seja ferida, o diretório estadual poderá intervir. Hoje já é assim. Você imagine quando você tiver as regras da lista fechada. O que é que eles estão chamando de reforma fatiada? Reforma fatiada, Lujamir, porque foi dado como proposta, por exemplo, a proposta da OAB foi uma, o TSE ofereceu uma outra proposta com esse grupo de notáveis, e ao invés de se discutir uma reforma ampla, da forma como foi proposta, por exemplo, pela Justiça Eleitoral, os líderes se reuniram e resolveram criar apenas o voto, deixar o voto de legenda, a lista fechada, tirou o voto distrital, implantou o financiamento público,
Ora, o financiamento público... Sim, inclusive o deputado federal Henrique Eduardo disse que é de suma importância, porque se tiver o financiamento público, acaba com Caixa 2. Não, pelo contrário. Nós tivemos um exemplo na Alemanha. Na Alemanha, Helmut Kohl, lá é lista fechada, ele foi flagrado com US$ 1 milhão de Caixa 2. Ele teve que renunciar, ele saiu da política. Então, o Caixa 2, ele não... O financiamento público, ele não resolve... O Caixa 2, o financiamento público, ele deixa o liso com um pouquinho de dinheiro e o rico mais rico. Exato. É assim? E com um detalhe, esse financiamento público, além dele ter uma maior incidência do Caixa 2, porque haverá uma maior incidência do Caixa 2, você vai ter candidaturas exclusivamente para receber esse dinheiro. Você vai tirar 910 milhões, é a previsão... partido de aluguel. É a mesma coisa, você vai ter o cidadão, vai ter que pagar, porque é pago por todos nós vamos ter 910 milhões para financiar candidaturas que a gente sabe que não é a solução para a corrupção. Então, acho que esse atual modelo, que não seja do financiamento público, do financiamento privado, todos os países no mundo que têm financiamento público, eles estão optando pelo financiamento privado. O Brasil está entrando no retrocesso da história. Nós temos agora os Estados Unidos, por exemplo, que os candidatos estão optando pelo financiamento privado para não entrar no Comitê Federal, como eles chamam, de fiscalização. Por quê? Porque esse financiamento público, como se passa, Luiz Almeida, não é só simplesmente dizer, porque vai dar mais igualdade, porque o cidadão vai poder concorrer. Não é dessa forma. Como é que o cidadão vai concorrer se ao mesmo tempo o partido, se por outro lado o partido está tirando o direito do cidadão se candidatar, porque vai ser lista fechada, aquele cidadão que nunca teve uma votação, que nunca participou de uma eleição, ele jamais poderá continuar ou poderá participar de um processo eleitoral. Você acha que vai se perpetuar? Luiz Almeida, nos países que têm lista fechada... Quem é candidato já está garantido a cabeça, né? Nos países com listas fechadas, a estatística é de 3% de renovação. Só. Agora, essa lista fechada, por exemplo, um partido tem 3 deputados. Quem vai ser o primeiro da lista? O estatuto, aí é onde entra. O estatuto é quem vai definir isso aí. O projeto de lei ele tem alguns parâmetros, como por exemplo... Quem o presidente quiser, não. Aquele que foi mais votado. Agora, existem outros temas, Luiz Almeida, que você veja, que são importantes, mas que não estão sendo ainda discutidos. Por quê? Porque se engessou na lista fechada. O projeto, a PL 1210, que está em debate, ele prevê o retorno da propaganda. Essa propaganda que foi proibida, o boné, a camisa, o chaveiro, voltaria. Permite o showmício novamente, ou seja, você ir lá e cantar e fazer o seu comício. Eu acho que o showmício deveria ser liberado, pelo menos os artistas da terra. Isso. De Salvador, canta em Salvador, do Rio Grande do Norte. Mas pelo projeto... Você valorizava o artista da terra. Pelo projeto que está sendo discutido, Luiz Almeida, foi aberto geral, a todo mundo, vai poder ser feito. Houve uma diminuição na cláusula de barreira de 5% para 2%. Quer dizer, a pesquisa eleitoral, você passa a ter maior dado do que está sendo coletado, você passa a ter maior informação do que está sendo coletado. Então, a reforma, ela tem muitos temas, Luiz Almeida, que foram retirados, deputado. O que é que acontece? Você tem a participação popular. Por que não deixar a participação popular? O referendo, o plebiscito, o recall, os líderes, quando se reuniram para discutir qual a reforma possível de ser aprovada, eles retiraram pontos importantíssimos. Por isso que eu não acredito numa reforma que seja... Ela termina virando uma reforma casuística. Isso é ruim para essa reforma inteira ou fatiada, ela só pode ser feita até 30 de setembro? 30 de setembro, para respeitar o princípio da anualidade. Né? Quer dizer, se nada for mexido até 30 de setembro, vai prevalecer o que já está. Vai prevalecer o que está, as regras atuais. Poderão até valer, mas para as eleições de 2010. Ela pode ser aprovada depois de 30 de setembro, mas não para a eleição de 2008. Aí ela vai valer para a eleição de 2010. Por exemplo, a unificação das eleições é um projeto que foi debatido. Não está na proposta, na PL. A PL 1210 que estão debatendo não trata do tema unificação das eleições. Não há esse tema. Então, aquele prefeito que vai concorrer em 2008, ele vai cumprir um mandato de 4 anos. E você não acha que essa unificação dificulta para o eleitor? Porque é um número demais. Na atual eleição, quando você tem uma eleição estadual, você tem, na verdade, 5 eleições. Então, se você multiplicar essas 5 eleições, são quase 70 toques que você dá na urna. É muito toque.
A cada número um confirma, você tem aí uma quantidade imensa. Imagine você incluindo mais duas eleições, que seria o de vereador e o de prefeito. Então a urna tem uma grande vantagem de auditar a cada votação, ele audita, porque a cada momento que você vota num candidato ou num partido, ele pergunta se você confirma aquele número. É o único país do mundo em que faz uma auditagem no momento da votação. Ele pergunta se aquele número que você digitou é o correto, aí você confirma. Então você vai ter uma quantidade muito grande. Mas eu acho que, em termos de economia, a unificação das eleições traria uma economia muito forte e daria uma estabilidade. Daria um trabalho nas primeiras, talvez, nas primeiras, adaptar, né? Mas você teria uma estabilidade maior administrativa nessa unificação e uma economia muito grande, ao invés de você estar a cada 2 anos produzindo uma eleição. João Moreno de Ponta Negra, ele pergunta se, na opinião do Dr. Eric, essa história de lista fechada e financiamento público não seria um atentado contra a democracia? Eu acho que a lista fechada, da forma como está posta, se fosse uma lista fechada com voto distrital misto, não. Seria um fortalecimento dos partidos, você poderia fazer até uma lista flexível, onde você pudesse, o cidadão pudesse modificar aquele critério, né, de escolha feito pelo partido. Então você teria um fortalecimento. Da forma como ela está sendo posta, a lista fechada pura, simplesmente pura, não. Aí realmente é um retrocesso. Você não pode formar oligarquias dentro de um partido político. Você tem o cidadão que, sobretudo na peculiaridade brasileira, é o que eu defendo. O Brasil tem peculiaridades que não admitem você importar ou copiar sistemas estrangeiros sem aplicar a nossa realidade. E nós temos muito aquela coisa da pessoa dizer assim, eu voto se for em você, se for em você, eu não voto. Exato. Eu vi uma frase do jornalista Walter Madruga, quando ele diz que gerações e gerações votaram dessa forma. E agora essas gerações que derrubaram, que lutaram pelas diretas já, que implantaram a democracia no país, essa geração vai ter que mudar essa forma de voto. Você veja que é realmente uma realidade. Você que passou a vida inteira votando de uma forma, naquele voto personalíssimo, você tem que ir para uma lista fechada, sem necessariamente haver um avanço para o voto distrital misto, ou uma lista flexível. Realmente isso é uma modificação de comportamento muito grande, que eu acho que a sociedade não vai assimilar isso de uma maneira tão... E está havendo convulsões, você está vendo que está havendo essas movimentações. E esses adiamentos dá a impressão de que não vai sair. Exatamente. Os adiamentos, 170 emendas... deputado, no primeiro dia de votação, você ter 170 emendas, é um sinal de que não há um consenso, de que isso talvez se prolongue. Há uma discussão aqui em Natal de que no orçamento para 2008, que o governo manda para a Assembleia, há um deputado defendendo que cada deputado faça como o federal faz, que a gente tenha 1 milhão, 1,5 milhão destinado para cada um, para o seu reduto, para a sua área, onde queira beneficiar. Você acha que isso é bom? Não, eu acho que nós teríamos que acabar com o sentido federal. E nós não podemos implantar isso no estadual. Porque um dos grandes motivos, um dos grandes focos que você tem de corrupção é exatamente nas emendas. Eu acho que não deveria haver essas emendas. Deveria ser tudo pelo executivo. Exatamente. Porque você tem uma força muito... O desvio de finalidade ela é muito grande. E nesse desvio, nessas emendas, às vezes de bancada, às vezes individuais, você passa a ter interesses aí muito fortes. Então, eu acho que não é uma boa solução. Eu acho que o governo federal, eu acho que o Legislativo Federal deveria acabar com isso. Mas só que não há risco de acabar. É um poder, quem tem poder, você não divide, você não quer, pelo contrário, você quer aumentar, né, deputado? Você acha que nós vivemos numa política que às vezes até a gente que procura fazer com correção, na medida do possível, fazer coisa com ética, com respeito. A gente até se envergonha de determinadas coisas que a gente vê aí a nível nacional, mas a gente tem uma política meio radical, que eu torço que ela se acabe, que é aquela da oposição sempre botar a culpa de quem sai. Você vê que no governo de Zé Agripino, um homem de bem, renomado, uma maior liderança do Rio Grande do Norte a nível nacional, aí inventaram a história do rabo de palha. Nunca ninguém provou, mas ficou. Depois veio, Lavoisier tinha 94 milhões, não sei de que, da Previdência. Nunca ninguém provou a seriedade e a competência de Lavoisier. Garibaldi veio com o Gusson, com aquele negócio do leite, né? Da merenda escolar, nunca se provou, fica por aí. Fernando Freire, inventaram os gafanhotos. Vilma, aí vem com folia adulto. Você acha que isso é conceito? Dizer, quem sai tem que quem entrar, botar defeito, dizer que houve corrupção? É porque no Brasil hoje, o simples fato de você ser acusado é uma condenação social.
o simples fato da imprensa noticiar a existência de um processo, as pessoas passam, sobretudo os adversários, passam a traduzir aquilo ali como uma condenação definitiva, e quando você é absolvido, às vezes sai 2, 3 linhas pequenininhas, não há a mesma repercussão da própria acusação. Hoje no país, ser acusado é muito mais grave no Brasil, é muito mais grave do que propriamente você ser condenado pela justiça. Porque o período em que você passa de acusação é um período muito forte. Isso implica em quê? Essa cultura que nós vivemos do denuncismo, essa cultura que se vive no Brasil, onde todo mundo é desonesto, salvo prova em contrário. O princípio da inocência, que mede o grau de civilidade de um país, nós temos de forma invertida. Nós primeiro discutimos a gente cria dúvida das pessoas, vamos suspeitar daquelas pessoas para depois ser processado ou investigado. Então isso é o que ocorre não só no Rio Grande do Norte, mas eu acho que no país inteiro você tem essa síndrome da acusação como muito mais forte do que propriamente uma condenação na justiça. Deixa eu fazer aqui uma última pergunta do nosso tempo da Cisalino. Dante Oliveira, do Tirol, nosso telespectador, obrigado pelo carinho, pela audiência. Pergunta ao doutor Érico Pereira: como andam os processos que pedem a cassação do prefeito de Macau e de Guamaré? Você também está perguntando? Não, quanto ao prefeito de Guamaré eu não posso falar porque eu não estou participando, eu não faço parte desse processo. Então o Código de Ética da OAB me permite até tecer algum comentário. Já quanto de Macau, matematicamente houve a cassação do prefeito, não há nenhuma pressa em querer, o segundo vai assumir hoje e amanhã, a justiça está analisando, está posto para a justiça, falta um voto de vista, esse voto deverá voltar até o dia 22, depois nós teremos a publicação desse acordo, e aí sim, a consequência imediata é a posse do segundo colocado, de Eduardo Lemos, assumir a prefeitura de Macau, como foi em vários outros municípios, em Dissé Rosado, como foi em Baraunas. Então, aonde você tem impugnação de mandato eletivo, o efeito imediato é a posse do segundo colocado. Isso é uma jurisprudência pacífica do Tribunal Superior Eleitoral. Em Brasília não há dúvida com relação a isso. E o caso de Macau, você acha que tem prazo para quê? Porque o povo fica assim, ansioso e curioso, sem saber. Sai ou não sai? Um diz sai, outro diz não sai. Não tem prazo para definição. Que ele irá sair, não tenha dúvida. A Justiça está se pronunciando que ele irá sair. Já é a terceira vez que você tem a cassação desse prefeito, de Flávio Veras, que é o prefeito lá de Macau. Pela terceira vez a Justiça cassa, mas agora é definitivo porque foi numa ação de impugnação. Mas tem um prazo assim, o povo ainda pode São João Pessoa ou sem ele? Eu acho que uns 30 dias a mais a gente tem isso definido. Sem muita pressa, sem muito corre-corre. Eu quero agradecer aqui a presença do doutor Érico Pereira, que honra muito o nosso programa e que eu tenho a felicidade, fico muito honrado em poder ser seu amigo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Luiz. E leve um abraço, um beijo no coração do seu pai, que eu tenho amizade também. Obrigado, um abraço. Olha, lembrar você, minha amiga, meu amigo, que nós